formação escolar da jornalista Mônica recebeu uma marca muito forte, a do Colégio da Imaculada Conceição, um colégio de freiras situado no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. É muito importante a gente permanecer durante muitos anos em uma escola. O Colégio Imaculada Conceição está incrustado na personalidade de Mônica Pinto. Mônica, ali no Colégio Imaculada Conceição, ingressou no jardim de infância, fez o chamado pré-primário, como se costumava dizer à época, cursou todo o ensino de primeiro grau, 8 anos naquela escola, e depois cursou o ensino de segundo grau na mesma escola. Foram pelo menos 13 anos estudando no Colégio da Imaculada Conceição. Um período rico da vida de Mônica Pinto, que ela nos relata neste seu novo vídeo de memórias. Eu gostava muito dos professores. É isso que eu te falo, eu me sinto muito abençoada por ter estudado a vida inteira no Colégio da Imaculada Conceição, porque os professores eram muito legais, eram muito dedicados. O professor de biologia, não era biologia, era ciências, o Josias, eu adorava ele. Eu babava as aulas de ciências. A professora de história, Ângela Maia, eu amava de paixão, porque eu já gostava de história, e ela dava uma aula de história sensacional. Você acredita que eu me lembro de várias aulas dela sobre Revolução Russa, que ela contava, ela dava aula de história, meio como que contando uma história mesmo. E falando da Segunda Guerra Mundial, como é que nasceu o nazismo. Cara, eu não esqueço isso, é impressionante. E a professora de geografia era a Josete, e esses professores, o professor de inglês, que era gay, era o professor Paulo, eles nos acompanharam o tempo inteiro, porque não eram professores benquistos por todos, então eles ficavam no colégio. Eu não me lembro de um professor que tenha sido demitido. Então, a gente acabava, assim, ficando, era como um ambiente muito protegido, porque a gente tinha total familiaridade com as freiras, com os colegas, com os professores. Então, assim, eu ia para a escola, era realmente uma expansão da minha casa, sabe? Então, eu não lembro, assim, de eu ter nenhuma coisa. A única coisa que eu tinha muito desejo, era de fazer esporte bem. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu consegui pegar a bola no queimado, eu me lembro disso, que eu passei de ser aquela pessoa que se esquiva da bola para ser aquela pessoa que pega a bola, porque aí a pessoa que pega é aquela que queima, porque ela vai pegar rapidinho, né? Então, eu me lembro da primeira vez que eu consegui pegar a bola do queimado. E aí a gente jogava vôlei também, e tinha, como eu te falei, tinha várias quadras, era um colégio enorme, então a gente se divertia horrores naquele colégio. Era todo mundo pulando corda, era muito esporte, naquela época do pular elástico, todo mundo pulando elástico. Então, era assim, um ambiente muito feliz. Eu não tive nenhum percalço, nem no primário, nem no ginásio. No primário, eu tive um percalço, foi que eu virei a pessoa mais famosa da escola, porque no colégio tinha umas palmeiras daquelas imperiais, aquelas palmeiras que você mal via lá em cima. Caiu uma folha de palmeira na minha cabeça. Na verdade, ela não caiu na minha cabeça, foi a minha sorte. Ela deu uma raspada e meio que caiu assim, pegando minhas costas. E aí, Jorge, eu desmaiei. E eu me lembro que eu desmaiei, eu fui desmaiando assim, e eu me lembro de ter passado pela quina, tinha uns bancos de concreto, assim, banquinho para sentar, né?
de concreto, e eu me lembro de ter passado assim, encostada na quina de um, praticamente o meu olho assim passando. Engraçado, porque eu podia ter metido assim o lado da cabeça naquilo, e eu desmaiei, e aí eu virei a menina da Folha de Palmeira. Todo o colégio me conhecia, porque daí eu acordei com uma freira fazendo massagem nas minhas costas e eu fazendo assim, porque ela estava levantando a minha blusa para massagear minhas costas e eu fiz assim, com medo, né, de levantar. E aí eu fiquei famosíssima no colégio inteiro. Foi assim, eu diria que foi a única coisa realmente assim marcante negativamente foi isso, porque foi bem assustador, né? Levar uma folha de palmeira imperial. Eu podia ter morrido, Jorge. Porque se aquilo cai direto na minha cabeça, um negócio assim, palmeira imperial mesmo, daquelas altíssimas, eu não sei se eu estava aqui para contar a história. A sorte foi que ela passou de raspão e ainda assim eu caí dura no pátio da escola. Então, para você ver que foi um negócio sério, né? Eu digo que foi a primeira vez que eu escapei da morte, porque teve outras. Porque ela bateu de raspão na minha cabeça, mas ela veio aqui na cervical, entendeu? Então, assim, podia ter sido um negócio horroroso. Eu não tive nada, eu só fiquei famosa, virei a menina da palmeira. Porque teve um monte de gente que entrou no colégio já no ginásio. E aí eu fui conhecendo mais pessoas e muitas delas trago até hoje também. Tem uma amigona minha do Rio que entrou no ginásio, tem uma amigona que mora em Vila Velha, no Espírito Santo, que entrou no ginásio. Tem um amigão que mora em São Paulo, que entrou no ginásio, por sinal era um menino bonito, e aí já no ginásio ele já arrumou as namoradas lá na escola. E tem vários, sim, tem do ginásio e teve também do científico, porque também teve gente que foi para a escola no científico, e como o ambiente do colégio era muito bom, era muito fácil fazer amizade, porque, assim, eu vou te falar, Jorge, que no meu ensino médio, a minha turma inteirinha era amiga entre si. Lógico que tinha aqueles grupinhos de mais relacionamento, né? Eu tinha minha turminha de bater bola de vôlei, terminou a aula, a gente ia para o pátio bater bola. Então, lógico que tinha identificações, mas eu, pelo menos, eu era amiga da turma inteira, porque eu sempre fui uma pessoa comunicativa e, assim, não lembro de ter essa coisa de gente sacaneando o outro, sabe? De bullying mesmo, a gente teve 3 irmãos anões na escola, e eu estudei com um deles, que era o Arnaldo. Cara, eu não lembro uma vez que essas crianças tiveram qualquer problema por serem diferentes, né? Não me lembro disso. E nisso eu acho que o colégio de freira tem talvez esse perfil de uma coisa mais respeitosa e amorosa, porque realmente eu não me lembro. Eu estudei do jardim da infância ao 3º ano do ensino médio no mesmo colégio. Eu não me lembro de ter visto uma pessoa chorando num pátio, chorando numa sala de aula por uma agressão, ou física ou mental, né? Emocional. Não me lembro. Era todo mundo correndo, brincando, os meninos se batiam no pátio, mas se batiam de brincadeira, assim, sabe? Aquela coisa de pegar a gravata que menino gosta, mas não era realmente com agressividade. Era brincadeira de menino. Se porravam a beça, mas tudo brincando. Do ginásio, teve a Evelyn, que hoje é a Moore, que ela casou com um inglês, na verdade ela é filha de americano, de uma americana, e casou com um inglês. Tem o Arthur Laviaguerre, tem a Andréa Margon, tem a Silvana Sete, tem muita gente. No ginásio, como entrou a coisa dos professores, né, eu me apaixonei definitivamente por história,
por causa dessa professora Ângela Maia, por sinal, ela faleceu tem uns 2 anos, e ela dava aula num outro colégio em Botafogo, chamado Santa Rosa de Lima, que, na verdade, dava para ir a pé do meu colégio, e ela era uma pessoa sensacional e me fez amar o estudo de história, me fez perceber o quanto aquilo representava, na verdade, uma bagagem cultural que você levaria para o resto da vida. E a de geografia, a Josete, eu gostava dela, mas nem tanto da aula, mas eu percebi também essa questão da bagagem cultural, embora a geografia ela seja mais difícil, porque ela foi mudando demais, né? Você veja, quando eu estava, acho que no ensino médio, eu não sei ao certo, mas foi quando acabou a União Soviética. Então, o mapa mundi mudou todinho, mas também a geografia também te coloca em contextos históricos, né? Então, eu também gostava. A aula de inglês eu gostava também, a de ciências, que eu já falei. A parte de exatas é que eu fui começando a não ter muito interesse mais. A essa altura, no ginásio, eu ainda gostava de matemática, ainda conseguia me sair bastante bem, mas isso tudo acabou no científico. Exatas danou-se no científico. Lembra daquele clube que eu te falei, que era embaixo praticamente da minha casa, o Clube Sírio-Libanês do Rio de Janeiro? Esse clube era a 200 metros da minha casa, ali na Marquês de Olinda. E eu comecei a andar lá direto, e andar lá, e fui fazendo amigo lá, e eu não queria mais saber de estudar. Então, pela primeira vez na minha vida, no primeiro ano do científico, eu fiquei em recuperação. Eu nunca tinha ficado em recuperação na minha vida. Eu fiquei em 2 matérias em recuperação, que eu nem me lembro quais são, mas provavelmente foi física e química. Eu presumo. No segundo ano científico, eu já estava, né, namorando e tal, e assim, eu meio que desembestei, sabe? Desembestei, perdi o fio da meada. Eu ia para o Clube Sírio-Libanês, eu chegava lá 2 horas da tarde, vamos dizer, depois do almoço, eu ia para a escola de manhã, chegava em casa, almoçava e ia para o clube. E eu jogava ping-pong muito bem. Eu te falei, né, que eu fui pentacampeã de ping-pong lá. Então, eu entrava na mesa de ping-pong e eu ia sair umas 7 horas da noite, porque ninguém me ganhava. Só quem me ganhava, que aí me tirava da mesa, era o Nisso, um amigo meu, que ele trabalhava, então ele saía do trabalho e ia para o Sírio, e a missão dele era me tirar da mesa de ping-pong, porque eu só perdia para ele. Então eu passava, tipo, 5 horas seguidas jogando ping-pong. Então você veja, foi esse treino todo que me levou, eu já treinava muito com meu irmão, José Adriano, lá no sítio, que o meu pai botou uma mesa de ping-pong lá, que ele fez e eu ajudei ele a pintar, foi um momento marcante para mim, eu ajudando meu pai a pintar uma mesa, mas eu em termos escolares, eu me ferrei, porque eu só queria saber, eu fazia treino de vôlei, eu jogava ping-pong, fim de semana eu bebia, e amigo, e festa, e namoro, e a escola foi para a estratosfera, né? E aí, no segundo ano do ensino médio, eu fiquei, do antigo científico, eram 13 matérias, eu fiquei em 11 recuperações. 11. Eu passei em 2 matérias, inclusive uma delas não foi educação física, porque eu vi recuperação até em educação física, você vê. Uma pessoa tão desportista como eu era, mas por que eu fiquei em recuperação em educação física? Eu acho que tem a ver com as freiras terem colocado um professor que ele era ex-sargento do Exército. E ele tratava a gente que nem, sei lá, cabo, soldado. Então, naquele sol de 40 graus do Rio de Janeiro, ele botava a gente para correr em volta da quadra e ficava gritando assim:
Se parar, vai levar falta. Se parar, vai levar falta. Então, teve colega que desmaiou. E eu não gostava daquilo. Eu achava aquilo um absurdo. Porque, primeiro, era aquele que tinha muito mais menina do que menino, e era aquele monte de moça, garotas, né, com 15 anos, que depois, às vezes, a educação física era no primeiro horário. A gente passava mais 4 aulas fedendo, ninguém tomava banho, não tinha vestiário. Então, aquilo era uma coisa que parecia que você tinha entrado para o exército, coisa que eu não estava a fim de fazer, e aí eu comecei a faltar para caramba. Faltava para burro, fiquei em recuperação. Mas eu passei, e foi um momento muito marcante que eu tive, assim, porque quando eu vi o que eu tinha feito com a minha vida, eu fiquei desesperada. Eu não queria repetir o ano de jeito nenhum. E aí eu fui atrás do prejuízo, e eu me lembro que eu fiquei em recuperação de história, que eu precisava, acho que, de 8,5 para passar, com essa Ângela Maia, mas é que eu faltei aula, eu matava aula, eu destrambelhei geral com o negócio de ter muito amigo, mas não vou dizer que foram más influências, porque eu acho isso ridículo, porque eu não tinha nenhum problema mental, eu fiz as coisas que eu fiz porque eu quis. Mas era um povo meio banda voou, e aí eu comecei a matar aula, foi um horror. Mas eu não queria repetir o ano. E aí eu me lembro, quando eu fui fazer a prova final de história, eu tinha tido eu estava com dor de dente, e aí eu tomei Optalidon e fui fazer a prova. E eu já tinha escutado falar que o Optalidon deixava até as pessoas doidonas. Eu fiquei meio assustada com isso, porque eu não podia fazer a prova doidona, mas eu tirei acho que 9,5, passei, mas você vê, eu tinha coisa que eu precisava de 8,5, 9, e eu consegui. O que foi tão marcante para mim foi que eu fui pegar meu boletim e a minha mãe estava desesperada, porque ela achava horrível. Ela criou os filhos dizendo, e eu faço isso com as minhas filhas, ela criou os filhos dizendo assim, é exatamente o que o nome diz, você perder um ano. Você perdeu o ano, porque tu vai fazer de novo o que você já tinha feito. E aí eu não queria aquilo. E aí eu fui pegar o boletim, que na época não tinha internet, nada, e eu me lembro que era uma freira numa sacadinha e ela ia dizendo o nome das pessoas e jogando o boletim para baixo. E aí eu peguei meu boletim e eu abri e eu tinha sido aprovada. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me lembro disso, porque não era muito, como eu já te falei, na minha casa não tinha muita relação física. Eu me joguei nos braços da minha mãe, aos prantos. Eu me emociono até hoje quando eu falo disso. Eu me joguei nos braços dela aos prantos e falei, mãe, eu passei! Eu já estou chorando. E a gente se abraçou, assim, e ela chorou também. E foi uma coisa muito especial para mim, pelo alívio, né? E por esse momento com a minha mãe de muita intimidade, que a gente não tinha, não era uma coisa comum lá em casa. Tive um professor que era uma fofura, ele parece o cara De Volta para o Futuro, o cientista, o Christopher Lloyd, né? Ele tinha, pensa naquilo, e a gente chamava ele de professor Sardinha. Ele era um fofo, mas ele dava aula de trigonometria e álgebra, e para mim aquilo era sânscrito. E não é que eu não fosse inteligente, é porque eu realmente eu não via. Eu gostava de ler, eu gostava da área de humanas, eu não vi o menor sentido de eu precisar saber calcular hipotenusa, entendeu? Eu não via nenhum sentido naquilo, eu sabia que eu não ia mexer com aquilo na minha vida profissional. Eu queria saber as coisas que me tornariam uma pessoa mais culta, sabe, que aumentasse o meu arcabouço cultural. Eu não queria saber da fórmula de não sei o quê, e física. Pô, tudo bem que até se o trem sair de não sei aonde, o outro sair de não sei aonde, a tal velocidade eles se cruzam onde. Isso até eu sabia fazer.
Mas depois foi complicando, foi complicando, foi complicando, e também era uma coisa que não me interessava em nada. A única coisa que eu ainda gostava um pouquinho era de química orgânica, porque eu tinha química orgânica e química inorgânica. Eu tinha química 1 e química 2. E eram dois professores bem bonitinhos até, as meninas gostavam deles, a beça, eu acho até que eles deram as namoradas lá. Tinha um professor de matemática que era bem gato, esse pegou geral. Engraçado, né? Porque é um colégio de freiras, mas os professores pegavam as alunas. Inclusive, um casou com uma aluna. Então, assim, agora, tinha um professor que eu detestava, e foi uma coisa marcante na minha vida, porque eu era muito bem feita de corpo, era modéstia à parte, inclusive eu tinha um amigo que dizia que eu tinha as pernas mais bonitas do colégio, eu gostava muito de ouvir isso, e esse professor, ele era tarado, cara, só que naquela época, a gente não tinha informação que a gente tem hoje. Ele ficava olhando para os meus peitos, mas assim, assintosamente. Ele ficava fitando o meu peito. E a gente ficava sem jeito. Hoje, eu passava o rolo compressor em cima dele, eu faria a pasta dele. Mas a gente não tinha essa educação naquela época, do quão absurdo aquilo era. E ele era muito tarado em mim. Então, o que acontecia? Eu detestava ir para a aula dele. A aula de... ele dava, naquela época, ele dava aula de biologia, e ele dava aula, que foi o meu grande erro, mas eu não sabia que ele era tarado, quando você teve uma época, no ensino médio, que você fazia um curso profissionalizante junto. E lá na minha escola, tinha magistério, que o nome não era bem magistério, mas era tipo isso, e tinha patologia clínica, e tinha uma outra coisa, que eu não lembro o que era, eram 3. E eu escolhi patologia clínica, porque eu achei que ia ser interessante. Não era muito, mas magistério, eu não queria ser professora, falei, vou na patologia clínica, e era com esse cara. Então, eu ainda estudava, eu tinha aulas que 2 vezes por semana, de tarde com ele ainda. E aí eu lembro uma vez que ele era obcecado por mim, que tinha que verificar, ele estava ensinando a gente a verificar o tipo sanguíneo. E aí ele me chamou para eu dar aquela furadinha no dedo para ver o meu tipo sanguíneo, porque tudo era comigo. Só que não era uma coisa boa isso, né? E aí ele falou, você sabe o tipo sanguíneo dos seus pais? Aí eu falei, O positivo, os 2. Aí ele falou, então, olha só, então se você não for O positivo, sua mãe pulou a cerca. Olha o nível do cara. Olha o nível da criatura. Olha o constrangimento. E aí deu O positivo, minha mãe não tinha pulado a cerca. Mas esse cara, realmente eu detestava ele. Detestava. Ele era tarado e hoje ele estava muito ferrado, mas naquela época não. Teve gente que entrou no ensino médio e era uma turma muito boa, assim. Eu andava um tanto com uma turma acima da minha. Não sei, não me lembro muito porquê, mas eu tinha um pessoal que era de uma turma acima. Eu estudei com 2 membros do Barão Vermelho. O Guto Goff, baterista, ele era dessa turma acima. E o Maurício Barros, o tecladista, ele foi da minha turma, porque ele perdeu um ano. Na verdade, ele era da turma acima, só que aí ele reprovou, e aí eu estudei diretamente com ele. E eu e a minha amiga Bia, essa que era uma loira bonita, é até hoje, que a gente continua super amiga, a gente aprontava demais com o Maurício, mas a gente perturbava demais o juízo dele, mas não era bullying, assim, era carinho. E ele andava com a gente o tempo inteiro, mas a gente agarrava ele, a gente mexia muito com ele, agarrava ele assim, como amigas, nunca tivemos nada, mas ele era meio que a nossa mascotezinha, assim, a gente achava ele muito fofo, sabe? Eu acho ele fofo até hoje.
Forever is the strangest thing. It's shorter than you think.